Este programa é livre para todos os públicos. Lucas capítulo 24, de 13 ao 35. Lucas capítulo 24, de 13 ao 35. Você encontra esse texto também na página 153 do livro. Nesse mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, 12 quilômetros. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha se passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Repita, por favor, essa última palavra forte. Caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu estes dias? Perguntou-lhes: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas? Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Vamos repetir essa frase? Mais uma vez. E forçaram Jesus com uma oração linda: fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Por favor, fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o, serviu-lhe. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Dizia então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém.
Aí acharam reunidos os 11, e com eles, e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Bom dia. Meus irmãos, esse texto dos discípulos de Emaús, e que eu fiz questão de colocar aí entre os 4 capítulos finais do livro, que falam da espiritualidade conjugal, é um roteiro de espiritualidade conjugal espetacular. E aí a gente entende uma coisa muito interessante, que São João vai refletir uns 30 anos depois da narrativa desse acontecimento, portanto uns 60 anos depois do acontecimento. Quando Jesus, segundo São João, inicia o seu ministério numa casa de família. Observe uma coisa interessante. O catecismo da igreja diz que o matrimônio abre e fecha as portas da Bíblia. E eu citei ontem Gênesis 1, 26, Apocalipse 19, Apocalipse 21, aliás o 19 também, Apocalipse 19, Apocalipse 20 e o 22, versículo 17. São os 3 capítulos finais do Apocalipse, também num contexto matrimonial. Mas o interessante é que São João diz que Jesus começou o ministério dele também numa família. Vocês viram a camiseta que a Luzia estava usando na Sagrada Família. Segundo São Mateus e São Lucas, a vida de Jesus começou numa família. Mas o mais importante é quando São João, fazendo teologia, 60 anos depois da ressurreição de Jesus, e é por isso que a igreja católica, sendo uma igreja celibatária, nós padres, bispos, cardeais e papas não casamos, é a única igreja em que acolhe o matrimônio como sacramento, exatamente por isso. Porque foi Jesus que elevou o matrimônio à dimensão de sacramento. São João vai dizer que ele inicia o ministério público dele numa festa de casamento, como vocês vão encontrar um capítulo especial aí no livro Famílias Restauradas. Mas esse texto de Lucas 24 foi um insight que Deus foi me dando para que eu pudesse perceber uma coisa. Segundo São Lucas, o encerramento da missão de Jesus, antes de subir ao Pai, também estará relacionado ao sacramento do matrimônio. Pergunto-lhes: quem eram os 2 discípulos de Emaús? Nome: Cleofas, e o outro? Jaime? Aonde você achou esse Jairo? Rapaz, ele não é dessa ala não. João? Aonde está escrito o nome dele? O nome dele está escrito em João mesmo. O nome dele não era ele, era ela. Cleofas, e como é que chamava a mulher dele? Maria. Maria de Cleofas. Está escrito, isso é lógica do Evangelho. Está escrito em João 19, 25, que junto à cruz de Jesus estava Maria, sua mãe, e Maria de qual Cleofas? Em lugar nenhum na Bíblia fala de outro Cleofas. Se falou naturalmente Maria de Cleofas, é porque já era conhecido assim. O Cleofas era conhecido, até porque essa dona Maria vinha a ser tia de Jesus, era irmã de Nossa Senhora. Ué, mas irmã com o nome de Maria?
Isso aí é só lá no Bigode, que você vai ver o monte que tem. Minha mãe mesmo, Maria de Nazaré, a irmã dela era Maria Benedita, a outra é Maria Aparecida. E se tiver 600, é tudo com Maria. Essa senhora, portanto, era irmã de Nossa Senhora, discípula de Jesus. E uma discípula muito próxima. Ela estava de pé com Maria aos pés da cruz. Segundo São João 19, 25, que dia foi que Maria de Cleófas estava de pé aos pés da cruz? Sexta-feira Santa. Sábado ela podia viajar? Ninguém podia caminhar no sábado. Por que o Cleófas iria esperar o sábado para ir no domingo, o dia que podia caminhar, e não ia levar a mulher dele embora? Mas também pelo contexto você vai percebendo, é um casal. Cleófas e Maria, Maria e Cleófas. Eles estavam voltando para Emaús. Emaús aqui significa sua casa. Agora vocês pensam bem, e eu ontem perguntava, onde é o lugar que você mostra o seu fracasso? Vocês pensam bem o espírito que tomava conta do coração de Cleófas e de Maria nessa volta a Emaús. Emaús, uma aldeia pequenininha. Hoje tem 2 famílias católicas em Emaús, 2. Tinha uma no ano 2000, 100% de aumento. Agora tem 2. Estatística é um espetáculo. Estatisticamente falando, houve um aumento espetacular, 100%, tem 2 famílias. Emaús, uma aldeia. Vocês imaginam o dia que Cleófas e Maria saíram de Emaús, despediu da parentada para seguir Jesus? O que será que falaram para eles? Vocês são 2 loucos. Cleófas, meu filho, põe sua cabeça no lugar. Maria, onde se viu? Isso aí é porque vocês estão influenciados pela família. Eu fico imaginando o que os vizinhos não falaram da Maria. É fácil, é só você ver o que vocês falam lá com a vizinhança que já descobre. Fala, coitada da Maria, né? Pois é. Soube do sobrinho dela. Diz que o sobrinho dela anda fazendo milagre lá. Eu vi falar mesmo, um comentário. Diz que o homem é bom. Multiplica pão, cura doente. E a Maria foi, não acredito. Soube o que aconteceu com a Maria do Cleófas? Não. Foi embora. Não acredito. Uma casinha tão boa que fizeram. Nós mesmo ajudamos a fazer um mutirão lá para poupar o apique. Eu mesmo fui buscar sapé para cobrir a casa. Larga tudo. Foi embora. O Cleófas, então, está dizendo para Deus e o mundo que agora vai salvar o mundo. Acharam o homem salvador. Que coisa. Aí foram embora, agora estava voltando. Vocês imaginam como é que os 2 estavam voltando? Por isso que eles estavam com a cabeça baixa. Sabe quando você precisa pôr charrete no burro? Põe a viseira nele assim, que é para ele não olhar do lado. Maria e Cleófas, tanto que Jesus aí chamou eles de anta. Não chamou? Com muita delicadeza, Jesus é muito delicado. Falou, gente, tardo. Tardo? Retardo. Duplamente tardo. Gente sem inteligência é mesmo. Os 2 voltavam, cabeça baixa. Estava andando devagarinho. Tanto que para andar 12 quilômetros, gastar um dia. A pessoa andando num passo normal assim, ela anda 5 quilômetros numa hora. Se apertar um pouquinho, 6 quilômetros. Assim vai 6 quilômetros por hora. Bem devagar, 4 quilômetros por hora. Nesse passo que eu estou andando aqui. Gastar 12 horas. Estava fazendo 1 quilômetro por hora. É lesma. Isso é igual um colega nosso que deixaram ele vigiando 2 tartarugas, uma fugiu. Um colega seu. Puseram ele para vigiar 2 tartarugas, uma deu no pé.
Aqui é a pessoa mais lenta, né? Homenagem a Salete. A turma lá, assim, mais... turminha mais... Os dois discípulos, gente, é como que vocês dessem 10 passos para frente e 25 para trás. Levar um dia para fazer 12 quilômetros. Mas por que eles estavam andando tão devagar? Porque eles não queriam chegar de dia. Entendeu? Eles saíram, eles queriam chegar de noite. Que aí a pessoa estava vendo novela, essas coisas, ninguém via a hora que eles chegavam. A Maria de vez em quando falava, Cleo, vai mais devagar, Cleo. Estou até com um pouco de dor nas colunas assim, uma dor no lado. Se é dor no lado não tem importância, o ruim é quando é na gente, se é do lado não tem importância. Ai, Cleo, sabe o que eu estou imaginando, Cleo? Comadre Aparecida, Deus o livre. E, inclusive, é bem capaz de ela estar acordada na hora dessa. Que aqui a mulher, para falar da vida alheia, ela levanta cedo e dorme tarde. Eles não queriam chegar, gente. É duro demais você voltar para o seu fracasso. Quem de nós aqui já fracassou na vida? São certas viagens que a gente tem que fazer. Oh, dureza. Que tristeza quando você tem que viajar, por exemplo, para sepultar o seu pai, o irmão, um filho. Outro dia atendi uma senhora, 5 anos que o filho faleceu, até hoje ela não conseguiu superar. Difícil. Menina de 15, 16 anos, um acidente. É dureza. São essas viagens dificílimas que a gente faz. Voltar para a nossa derrota, meu Deus do céu. É muito bom você voltar para casa depois que você ganhou um prêmio. É muito bom você voltar para casa depois de um acampamento como esse, onde você trabalhou, louvou a Deus. Mas voltar para casa, na hora dos fracassos, a expectativa que se cria no coração da pessoa. Voltar para Emaús significa a história sua. E por isso que eu dizia ontem, sua casa precisa ser o lugar aonde você tira as máscaras, aonde você solta os nós dos sapatos e dos desejos, como cantava Gilberto Gil no Se Eu Quiser Falar com Deus, aonde eu posso ser eu mesmo, porque lá fora eu estou sempre desempenhando um papel, em casa não, em casa eu preciso de um espaço para mostrar os meus fracassos. Quem de nós não tiver isso é a pessoa frustrada, por isso que fica deprimida, fica angustiada, por isso que se droga, se prostitui, por isso que vai depois para os bingos afora. Maria e Cleofas estavam voltando para o fracasso deles, e por isso eles voltavam cabisbaixo, andando devagarinho, sem coragem de olhar para o outro. Nós também dizemos isso, não quero nem ver a cara dele. Outro dia eu vi uma cena, depois eu fiquei muito comovido também, quando um filho meu, subindo a escada da minha casa, eu estava na porta, e ele precisava dar a notícia que o meu cachorrinho tinha morrido. A cara dele foi terrível, eu vi pelo rosto dele já, ele não sabia como falar, e eu também, eu chorei tanto que quase não celebrei a missa à noite. Faz 14 anos o bichinho comigo. Ninguém me entendia mais do que ele, não. Ele olhava para mim assim, já sabia. Também tinha dia que enfiava o rabinho e já ia longe. Como é difícil você ter que dar uma notícia triste para alguém, que seja de um cachorrinho. Agora pensa quando é um filho. E pensa no caso de Cleofas e Maria, quando é o sonho da vida deles. Gente, eles colocaram toda a esperança em Jesus. E agora fracasso. Por isso que Cleofas está revoltado, e a resposta dele é de revolta. O senhor é o único que não está sabendo tudo o que aconteceu lá em Jerusalém? Ele está revoltado. O casal de Emaús ensina, primeira coisa, que a espiritualidade conjugal, ela é dinâmica. Você já notou que caminhar é a melhor representação de um casal? Observe como é que você caminha. Eu vou caminhar um pouco para você ver.
Se você quiser caminhar mais depressa, observe que basta mudar uma perna, a de trás, ó. Depois você pode fazer o teste em casa. Observe, só vou mudar a perna de trás, ó. Tá vendo? Esquece a da frente. Parece muito fácil caminhar. As pernas estão unidas na cintura, como vocês. Ou senão não são conjugados. O que é conjugado? Casa conjugada. Então, quando fala que vocês têm uma aliança conjugal. Conjugal vem de qual palavra? Hein? Do quê? Monge? Cônjuge. Cônjuge é a palavra mais feia que tem na língua portuguesa. Você apresentar a sua mulher e falar assim, meu cônjuge, ela pede divórcio na hora. Mas que cônjuge que é? Cônjuge vem de conjugal, mas conjugal vem do quê? Vem, conjugar não. Conjugar é o infinitivo. Vem de junto, mais jugo. O duro é isso. O que é jugo? Jugo é canga. Acho no dicionário, ou no meu livro, tanto faz. Que eu fui pesquisar no dicionário para escrever no livro, não sou besta. Jugo é canga. Canga é aquela peça de madeira que põe aqui na cabeça do boi, logo atrás do chifre. Não estou fazendo nenhuma referência, né? Põe a canga aqui para os dois boi puxar a boiada, a zorra, o carro de boi. Aí vocês vejam como essa palavra é forte. É a mesma canga, mas cada um tem um canzil próprio. Não dá de colocar uma canga num boi e num porco. Viu? Por isso que o senhor não pode ser porco. O senhor tem que melhorar. Você botar a canga num boi e num porco, a canga vai ficar assim e vai puxar sempre para o lado do porco. O porco é menor. Para conjugar, para colocar jugo, para colocar canga, qualquer um que é mais antigo aí sabe, você precisa colocar dois bois mais ou menos no mesmo nível. Não pode ser um boi grande e um pequeno. Por isso que o homem e a mulher, diante de Deus, são absolutamente iguais. Os dois formarão uma só carne. Com um detalhe ainda, hein? O jugo que prende o boi é por fora. O jugo que prende vocês é por dentro. Por isso que tem um capítulo especial no livro aí que é a educação da alma. Então, conjugal significa canga. Significa que os dois estão unidos. Mas também significa um peso. Por isso que nós precisamos de Jesus. Porque Jesus diz, vinde a mim vós que estáis cansados. Até tem a ver um pouco com as ovelhas cansadas do evangelho de hoje. Porque o meu jugo é suave. Se você quiser que o jugo do seu matrimônio seja suave, você não tem outra alternativa a não ser seguir Jesus. Sem Jesus, a canga do matrimônio é absolutamente insuportável, impossível. O melhor homem do mundo, sem Jesus, é o pior marido que possa se imaginar. A mulher mais linda, mais maravilhosa, mais espetacular desse mundo, sem Jesus, é um tribufo. Porque sem Jesus vem à tona só o nosso pior. Por isso Jesus diz, aprendei de mim. Eu falo várias vezes isso no livro. Amor é algo que você aprende com a vida. Eu tenho uma raiva dessa história de amor romantizada,
de que o amor é só um sentimento. Quem fala que amor é sentimento não sabe o que é amor. Amor é decisão. Amor não é só emoção, não. Eu gosto de você, você gosta de mim. Amor é comprometimento. É renúncia. As pessoas não gostam que a gente fale nisso, por isso que eu estou escrevendo sobre isso. É renúncia. A senhora pode estar com muita vontade de fazer alguma coisa, com desejo imenso, mas diante de um problema na família, esquece o seu desejo. A senhora foi convidada para participar da festa dos 20 anos de formatura da 8ª série. E as colegas suas reuniram e escolheram você como a representante do grupo. Você vai receber um troféu. Então você está entusiasmada, feliz da vida, vai na cabeleireira, frita os cabelos todos, tira os pelos, sobre a ceia, da orelha, do bigode, tudo, que faz completo. Está nervosa, ansiosa, preparando o discurso, hoje à noite vai ser a festa. Aí você chega em casa, a empregada fala, olha, o Juninho piorou. Aí você vai lá no quarto do Juninho, seu menino, 4 para 5 anos de idade, o termômetro está ali 39, 40. Aí o que você faz? Olha, filhinho, mamãe hoje tem um compromisso muito importante. Hoje mamãe vai receber o prêmio. Então mamãe vai estar o tempo todo pensando em você. Você melhora, viu, filhinho? Fique com Deus, Nossa Senhora te acompanha. É assim que você faz? Mas qual era a sua emoção, o seu desejo? Ir lá receber o prêmio. Acontece que amor é compromisso. Esquece do prêmio. Você esquece, inclusive, que tinha o prêmio. Ou não é verdade? Amor é dureza. E você vai se descabelar, vai esquecer da maquiagem, da roupa. Você pode estar com um vestido lindo, você vai pegar aquela criança no colo, vai sujar você vai ficar desesperada, vai bater uma clara de ovo lá para passar na sola do pé dele para puxar a febre, vai colocar umas rodelas de limão ali, pôr uma meinha, e vai rezar e pedir a Deus, e vai dar banho, e passa a noite inteira sem dormir. Isso é amor. O resto é conversa. O senhor pode estar muito cansado porque assistiu o jogo até 2 horas da manhã, e agora, quando levanta de manhã, o senhor não está disposto, eu não quero trabalhar. Mas você tem que pagar a mensalidade do seu filho, você tem que pôr comida dentro de casa. Querendo ou não querendo, o senhor levanta com a cara bonita ou feia, bem-humorado ou mal-humorado. Isso aí não muda o amor. Se é bem-humorado ou mal-humorado, o senhor levanta e vai lá e enfrenta o dia de trabalho, porque o senhor precisa do dinheiro para sustentar a sua família. Isso é amor. O resto é conversa fiada. Agora, observa que os 2 exemplos que dei, da mulher e do homem, é canga. Aquele filho doente é uma canga, é um peso. Mas porque você ama, você renuncia, você esquece de si mesmo, você não está disposto. Quantas vezes você está doente? Você já notou que só depois de adulto a gente descobre que a mãe da gente gosta também de comer a coxa do frango? Porque quando a gente é pequeno, se alguém falar assim, diga o que sua mãe gosta de comer, você vai escrever o pé do frango, ponta da asa, costela, pescoço. O pescoço é a parte do frango que mais tem carne. Você come e não acaba, você vai, tem carne. A gente acha que a mãe da gente só gosta desses pedaços que não prestam. Por quê? Porque ela já separa, a coxa é para o Léo. Eu gostava da coxona. O jogo é do Hernani, a cabeça é do Fernando. É assim. A moela é da Ziza. Cada um.
A mãe separava direitinho, aquele cuidado de cortar o pedacinho, tudo certinho. E para mim o resto, se sobrar, não quero. Come um pedaço, mas não, mamãe não quer. Não é assim? Isso é compromisso, gente. Pequenos detalhes. Essas nossas mães não estudaram nenhum pensador romântico, não. Mas sabem na prática que amor é renúncia, que amar é dar o melhor, que amar é esquecer de si. Veja a mãe costureira quando vai fazer a roupa dos filhos para uma festa. Qual é a última roupa que ela faz? A dela. De noite, de madrugada, com a lamparina acesa, lá com a agulhazinha ali, e já não consegue mais nem enfiar a linha na agulha, com a sobra do pano. Primeiro é para o meu filho, primeiro é para o marido, o melhor é para o outro. Isso é amar. Sem Jesus, esqueçam. Sem Jesus você tem entusiasmo, você tem atração física. Sem Jesus você ama aquilo que o outro faz para você, mas não a pessoa. Sem Jesus o amor é sempre interesseiro. Mas acontece que, quando a pessoa está voltada demais para si mesma, feito o casal de Emaús, Maria e Cleofas, não percebem que Jesus se aproximou e está caminhando do lado. E é por isso que continuam caminhando desanimados. Aqui nós temos um retrato perfeito do que é o matrimônio de muitos de vocês. Todos vocês aqui que um dia foram na igreja, que assumiram o sacramento do matrimônio, a partir daquele dia Jesus começou a caminhar com vocês. Jesus foi a canga, muda de canga, ao invés de usar a canga que o encardido te deu. Claro, a canga do encardido ela é mais bonita, ela é anatômica, ela é feita com gel, para não machucar o seu pescoço. Você tem uma canga para cada corpo, para combinar com a roupa. O encardido é caprichoso, por fora, porque por dentro é um monte de merda que tem na canga dele, que é o que ele vai dar para mim, para você comer. Muda de canga. A canga de Jesus muitas vezes é feia, olha lá. Olha, isso não é uma canga. Por isso que ele assumiu sozinho a dele. Jesus na cruz é alguém que assumiu a canga sozinho. Se for 2 bois, é um em cada ponta. Jesus assumiu as duas, inclusive a parte vertical com a parte oriental. Transformou a canga do mundo numa cruz, para que a sua canga não fosse cruz. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Nós vamos aprender de Jesus. Sem Jesus, a canga é insuportável. Sem Jesus, dentro de pouco tempo, o seu casamento está por água abaixo. Sabe quem que está para se separar? Você. Inclusive o senhor lá que estava de rosinha ali, que filmaram vocês ali. Você. Você tem 70 anos de casado? Você. 30 anos de casado? Você. Vocês estão para se separar em breve, se não juntarem na canga de Jesus. Não tem outro jeito. Ele caminha. Agora aí você veja, no dia do seu casamento, Jesus se comprometeu. Na hora que o sacerdote ou o ministro assistiu o matrimônio de vocês, era Jesus que estava se comprometendo. Naquele dia Jesus começou a caminhar com vocês. Mas me perdoem a honestidade em dizer, alguns de vocês faz muito tempo que está caminhando, olhando só para frente, e por isso está triste, e por isso estão desanimados. E a pergunta de Jesus vale para você: sobre o que vocês vêm conversando pelo caminho? Por que é que vocês estão tão tristes? Ora, vocês estão tristes exatamente por aquilo que vocês vêm conversando pelo caminho. Por isso que o diálogo conjugal de vocês é encardido, porque é feito de palavras perniciosas, de reclamação, de murmúrio, de ofensa, de agressão e daí para frente. Quando não feito de silêncios que machucam, silêncios que ferem.
porque não é um silêncio rico de Deus, é um fechamento em si mesmo. Jesus começou a caminhar com você, meu irmão, faz 30 anos, faz 10 anos, faz 5 anos, e vocês namorados que estão, a maior prova disso é que vocês estão aqui no Dia dos Namorados, porque eu fiquei horrorizado quando vi, por exemplo, hotéis, eu vou até citar o nome do hotel, porque me decepcionei mesmo, Bourbon. Bourbon é um grande hotel, famoso hotel de Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu. Está oferecendo o casal que mandasse uma frase bonita para lá, os namorados, ia ganhar uma viagem de avião gratuita e uma suíte 5 estrelas no Hotel Bourbon de Foz do Iguaçu. A maior prova de que vocês namorados que estão aqui, estão querendo caminhar com Jesus, é que vieram para cá, no Dia dos Namorados. Pois eu digo a vocês, vocês querem caminhar com Jesus? Muito mais do que vocês, Ele quer caminhar com vocês. Quer, mas não fique só no querer não. Jesus vem, Jesus suja o pé, e que coisa linda, eu acho isso espetacular. Eu vou até comer a Bíblia. Jesus anda com os discípulos de Emaús na toada deles. As antas levaram 12 horas para percorrer 12 quilômetros, por Jesus vai ali também. Gente, Jesus sofreu mais na companhia desses 2 discípulos do que na cruz. Sim, na cruz ele levou de 3 a 6 horas para ser crucificado. 2 dias depois, a crucifixão dele já tinha ido para 12 horas. É terrível quando você encontra uma pessoa que conta para você aquilo que você contou. Ah, meu Deus, quer ver uma pessoa que tem mau hálito e vem contar para a gente uma palestra que a gente fez. Aí o senhor falou isso, falou, eu me lembro. Aí o senhor falou, eu me lembro. Nossa Senhora. Mau hálito é uma semente do inferno semeada dentro da pessoa. Quando ela fala, ela já distribui para a turma. Tem tratamento hoje. Você pega 3 copos de água desse tamanho, enche de ácido sulfúrico e não faça gargarejo, porque pode ofender a boca. Engole, você vai ver, nunca mais vai ter, nunca mais. Talvez ali nas próximas 24 horas tenha um pouco, mas depois passa. Jesus anda, ou peça uma bênção, estão dizendo aqui, peça uma bênção do João Batista. Olha, é um dom que ele tem também. Pessoa que tem mau hálito, o Padre João abençoa, desaparece o mau hálito. O triste, a pessoa vem e começa a contar para a gente uma história que a gente contou. Pois Jesus teve que escutar a crucifixão dele na boca do Cleofas, e o pior é que a Maria estava lá também, de pé, junto com a Nossa Senhora. Ela também foi mesclando a conversa. São Lucas resumiu muito, porque, imagina, gastou aí 6 versículos só para contar a narrativa dele. Os 2 contando, e aí ele sofreu. Eu fico imaginando o que Jesus ia pensando. Eu acho que Jesus tirou o tercinho dele do bolso assim, escondeu embaixo daquela roupona e foi anta, 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 anta. Aí não dá. E eles contam, e contam, e contam. Quando dava uma paradinha, Jesus ficava satisfeito. Era só para retomar, para contar mais. Não penso que eu terminei, não. Jesus, inclusive, retomou a história toda da Bíblia com eles. Mas a pessoa, quando está com a ideia na cabeça, ela não olha do lado. É a viseira. A canga pesa nas 2 pernas. Por isso que eu disse que o caminhar é sinal do matrimônio. Para caminhar, uma perna tem que se apoiar na outra. Essa perna aqui que eu vou jogar para frente, ela que vai dar o impulso da caminhada, mas ela só vai para frente porque essa aqui está aguentando firme no chão. Tanto que se eu tiver com essa perna machucada, eu preciso de uma bengala aqui para segurar.
Amar não é os dois ficar olhando um para o outro. É caminhar numa direção. É saber para onde vai. Muitas vezes, o marido é o pé do chão. E a mulher é o pé do alto, para o céu. Depois, a mulher vira o pé do chão. O homem vira o pé do céu. Caminhar é assim, o matrimônio é assim. Tem hora que o marido precisa ser firme. Tem hora que a mulher precisa ser firme. O marido precisa saber que ele pode se apoiar. Ao subportar que eu falei ontem. Que eu posso me apoiar na minha esposa. Que eu posso me apoiar no meu marido. Mas se eu não vou construindo isso desde o namoro. Hoje os namorados têm muita preocupação em conhecer o corpo do outro. E até defendem isso. Mas o que adianta conhecer o corpo se não conhece a alma? E aliás, é muito melhor se amar a alma de uma pessoa. Porque o corpo vai com o tempo ficando escangaiado. A alma se renova. E é a renovação da alma que faz você amar aquele corpo, inclusive estragado, estraçalhado, doente, envelhecido, machucado, ferido, fedido muitas vezes. E tem que amar. É preciso educar para amar a alma. E a educação da alma se dá na caminhada com Jesus. Jesus está caminhando com você faz quanto tempo? Agora, Ele caminha através da sua palavra. Não pense que se você começar a olhar para o lado, você vai ver Jesus. Não, olha a primeira história que eu conto desse livro do Cristo disfarçado. O marido vai enxergar Jesus caminhando com ele, quanto mais o marido olhar com os olhos purificados para a sua mulher. Quanto mais a mulher com os olhos purificados olhar para o seu marido, ela vai enxergar Jesus tal e qual no seu marido. Ela vai percebendo com o tempo como o seu marido é parecido com Jesus. Como a sua esposa é parecida com Jesus. E que coisa bonita é quando o marido e a mulher vão reproduzindo Jesus. Reproduzindo a palavra de Jesus, através do perdão, por exemplo. Jesus tinha palavras duras. Não pensem vocês que amar é você florear para uma pessoa e só falar coisinha bonitinha. Não. Jesus tinha palavra dura. Jesus chamou Pedro de Satanás. Bonerges, filhos do trovão, para Tiago e João. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, de raça de víbora, de sepulcro caiado, de geração adúltera. Olha, Jesus teve palavras duríssimas e nunca deixou de amar. Jesus fez o chicote. Eu conto isso no livro A Cura do Ressentimento. Ele ficou com raiva. Ele ficou tomado de ira quando chegou no templo e estava com a baderna lá. Mas fez um chicote. Por isso que ele não deu chicotada em ninguém. Ele derrubou a mesa, ele soltou os bichos, mas não machucou ninguém. Então, amar não é só vir com palavra adocicada, meu amor, querida, não. Amar, muitas e muitas vezes é preciso de uma palavra dura. Mas só a palavra dura não adianta. Amor exige renúncia. Acolher o outro. Eu li uma historinha alguns anos atrás, achei tão bonitinho. O casal ia fazer 50 anos de casado. O repórter foi lá entrevistá-lo para saber o segredo. Aí perguntou para o marido: qual é o segredo para viver 50 anos de casado? Falou: o segredo, eu vou dar um exemplo muito simples para você. A coisa que eu mais gosto na minha vida, que eu mais gostava na minha vida, era comer a ponta do pão. A cabecinha do pão. Depois que eu me casei, todos os dias eu levanto de manhã, vou à padaria, compro o pão, chego em casa, corto a ponta e deixo para minha esposa. Nunca mais comi a ponta do pão. O repórter achou aquilo lindo. Aí foi entrevistar a mulher. E ela disse: olha, a coisa que eu mais detesto nesse mundo é a ponta do pão. Faz 50 anos que eu como a ponta do pão. Não é bonito? E o marido
nunca desconfiou que ela não gostasse, porque aqui está o segredo do amor. Amor é decisão, é opção. Claro, faltou um pouquinho de diálogo entre os dois, nesse tempo todo. Mas por quê? Porque o que ele mais gostava era a ponta do pão, e ela sabia disso com certeza, ele devia ter contado. Quando ela viu que o primeiro dia de casado ele cortou a ponta do pão e pôs para ela, pensa bem, que coisa linda, amar é dar o melhor, é o que ele mais gosta. E ela começou a comer, 50 anos, nunca reclamou, por isso que ele não sabia. Há coisas que o diálogo só empobrece, vocês sabem disso. Tenta falar sobre certas realidades que vocês já viveram. A palavra é muito pobre. Por isso que precisa de abraço, por isso que precisa de beijo, por isso precisa de uma piscada, por isso precisa de um beliscãozinho ali, assim, no derrière da pessoa. Precisa de gesto concreto. Não é assim? Isso é amor. Amor precisa de gestos. Jesus caminhou o dia todo com eles. Andaram na mesma direção. Quando chegaram em frente à casa deles, aí prova também que era casal. Se não fosse casal, o que os dois estavam fazendo na mesma casa? A Marta não tinha ainda influência nenhuma lá, para fazer casamento de homem com homem lá, do Jaime lá, com quem que era? O Cleofas que falou? O Jorge lá, como é? Hein? O Jairo, ele não. O Cleofas não era chegado nessa... Ele não teve na parada gay lá em São Paulo. O Miramar teve, né? Não foi lá, não foi? Aí prova que era um casal. Quando eles chegam, o que Jesus faz? Jesus continua. E aí que eles notaram que Jesus estava caminhando com eles. Eles viram ele mais na frente, de costas só. Fica conosco, Senhor, já é tarde. E que coisa linda, mesmo precisando ir adiante, Jesus ficou. Gente, vocês pensam bem uma coisa? Esse é o primeiro domingo de Jesus ressuscitado. Jesus, no primeiro domingo das férias dele, ressuscitado, teve que passar com aquelas duas antas de Emaús. Eu acho Deus espetacular. O humor de Jesus, para mim, não tem melhor. Jesus é o melhor humorista desse mundo. Está de férias, já salvou o mundo, já esteve, inclusive, no inferno, está voltando de lá, a primeira coisa que vai fazer é acompanhar um casal. Talvez até para não perder, assim, não quebrar muito o ritmo da descida dele à mansão dos mortos. Assim, para ir se adaptando devagarinho, ele começou por um casal. Não é espetacular? Jesus ressuscitado perde um dia inteiro com um casal de quinta categoria. Nem apóstolo era discípulo, é lá das beiradas do evangelho. Jesus é favorito. Por isso você pode ficar sossegado, ele está caminhando com você. Tá. Então pediram a Jesus, fica conosco. E Jesus parou, entrou, e o que mesmo que aconteceu? O evangelista usa 4 verbos para falar do que Jesus fez. Jesus abençoou, tomou o pão, partiu e deu. O que Jesus fez para eles? Jesus celebrou a Eucaristia. Por quê? Qual foi o grande segredo que levou Jesus a celebrar a Eucaristia, irmãos? Eles chegaram em casa e já foram direto para a mesa. Lembra de ontem? Lembra dos joio? Eles chegaram em casa. O Cleofas foi arrumar uma lenha para pôr embaixo da fornainha, pôr fogo. A Maria já pegou lá
trigo, porque não tinha fermento, não tinha nada, é só amassar um pouco de trigo, um pouquinho de água, um pitadinho de sal, para fazer uma massa igual de um brotinho, de uma mini pizza. Assim que é a massa do pão, por isso que é um pão redondo, por isso que a Eucaristia também é redonda. Aí faz uma bolinha assim, enquanto está pondo no fogo, pega aquela bolinha, põe aqui na mão assim. Eu fiz pão esses dias lá. Abre aqui, faz o pãozinho e põe ali em cima. Com certeza Jesus ajudou a fazer pão. Ele ajudava a mãe dele. Ele falou que ele é o pão vivo descido do céu. Fizeram lá uma meia dúzia de pão, 6, 7 pão. Já pegaram lá uma bodega de vinho, porque o vinho para eles é como se fosse o nosso café, né? Não era adicionado álcool ao vinho. Era o vinho, o suco da uva, o álcool próprio. E isso fazia parte da alimentação. Tanto que Jesus vai pegar aquele cálice e transformar no seu sangue. E vão para a mesa. Agora aqui está o segredo. Toshio e Kayoko, por favor, venham aqui. Vocês vão me ajudar a representar uma coisa bem simples, mas que vocês vão perceber. Essa é a mesa de Emaús. Eu, não obstante a impetulância, serei Jesus. E aqui está o senhor Cleofas, é o Cleofas japonês. E a Maria. Quem sentava-se na cabeceira da mesa de uma casa de família? O pai. Então o certo aqui era Kayoko aqui, o pai da família aqui e Jesus aqui, o convidado. Aliás, eu estou no lugar certo do convidado. O convidado sentava no primeiro lugar à esquerda da mesa e a esposa sempre na primeira da direita, na ponta, porque se ela precisar sair para pegar alguma coisa, voltava. E do lado esquerdo aqui do pai, ficava o caçula, o São João na cruz. Por isso que São João deitou no peito de Jesus. A mesa, essa era a disposição. Então, essa é a disposição que tinha que estar em Emaús. O pai da família, a mãe da família e Jesus. Por isso que padre chama padre. Padre é de pater, pai. Por isso que vocês nos chamam, até para xingar nós tem que falar padre. Vocês estão nos chamando de pai, por causa da função do pai. Quem sentava na cabeceira da mesa? O pai. Quem fazia a oração à cabeceira da mesa? Quem fazia? O pai. Então quem deveria ter feito a oração em Emaús? Cleofas. Mas acontece que Maria e Cleofas, mesmo não tendo reconhecido Jesus ainda, aquela palavra que Jesus foi falando, eles confessaram depois, foi queimando o coração deles. Então quando chegou a mesa para partir o pão, o que o Cleofas fez? Ora, antes São Lucas diz que Maria e Cleofas forçaram Jesus a parar. Esse é o verbo usado aí, forçaram. Eles não convidaram, só se puxaram ele pelo braço. Quando chegou na mesa, o que o Cleofas fez? O senhor senta-se aqui. Vai lá o Cleofas. E pôs Jesus no... Aí Jesus não teve jeito. O Cleofas e a Maria colocaram Jesus numa sinuca. Ele tinha que fazer a bênção do pão. Ora, Jesus só sabia fazer uma bênção do pão. Tomai e comei, todos vós. Isso é o meu corpo. E partiu o pão. Na hora que o Cleofas pegou um pedaço do pão partido, e a Maria pegou um pedaço do pão partido, e observe, eles estão olhando um para o outro. Jesus desapareceu. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Hoje, Maria e Cleofas obrigaram Jesus a celebrar a Eucaristia. Ele não teve outro jeito. Por favor, casal, marido e mulher, namorado e namorada, obriguem Jesus a celebrar a Eucaristia na sua vida, a transformar a sua vida numa Eucaristia, numa ação de graças. Deem a Jesus o centro da sua vida. Talvez na sua casa já tenha Jesus,
Talvez no dia que você casou, você levou Jesus para casa. Você fez tudo direitinho. Casou marido e mulher virgens. Confessaram, comungaram, foi lindo. Levaram Jesus, só que deixaram Jesus lá como uma peça de decoração. E por isso agora a caminhada de vocês está igual os discípulos de Emaús indo para Emaús, cabisbaixo, desanimado. Talvez até vocês já deram um passo a mais. Vocês fizeram um acampamento, vocês fizeram uma experiência de oração, fizeram um encontro de casais com Cristo, e agora vocês não vão para a mesa sem Jesus. Jesus está sempre sentado à mesa, inclusive vocês rezam na hora da refeição, só que Jesus está lá sentado no lugar da visita, e no lugar da visita ele não pode fazer nada, a não ser agradecer. Só tem um jeito: fazer igual Cleofas e Maria fizeram. Coloquem Jesus no centro. Ele não quer ocupar outro lugar, não pode ocupar outro lugar na sua vida. Ou ele ocupa o centro da sua vida, ou ele não transforma aquilo que você faz, aquilo que você é em Eucaristia. Coloque Jesus no centro da sua vida. Deixa Jesus ocupar o centro da sua vida. Comece a ficar de frente. Veja que Toshio e a Kayoko ficaram aqui de frente um para o outro. Aí estão se olhando. E Jesus está, Ele está no meio. Que coisa linda, é a história que eu conto na primeira página do livro. Quando Cleofas olhava para Maria e Maria para Cleofas, Maria para Cleofas e Cleofas para Maria, eles estavam vendo o pão repartido. Então seus olhos se abriram, que até então estava fechado. Não esse olho aqui. Esse olho aqui ajuda a ver, mas é com esse olho aqui que a gente enxerga. Sem esse olho aqui a gente não enxerga. O olho do coração. Com esse a gente enxerga. Com esse aqui você vê. Você pode ver uma flor, você vê um acidente, você vê alguma coisa que você não queria ver. Isso é com esses olhos aqui. Agora, ilumine os olhos do nosso coração. Efésios 1:18, para que eu possa enxergar o que vai além.